Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Por aqui tá indo, gente. Não tá muito bem. Tenho vivido alguns momentos e dias bem difíceis. Amanhã seria o dia de eu gravar. Tô falando baixo, né? Eu vou tentar falar mais alto. Amanhã seria o dia de eu gravar a feira do mês, as compras do mês. Mas, gente, eu não quero gravar pra vocês eu recebendo uma bênção com essa cara assim caída. Eu não fico bem, sabe? Não fico legal. Sou muito grata a Deus pelas compras que vamos fazer amanhã, nosso sustento do mês. Mas, gente, tem coisas na vida que vai além do alimento, sabe? O alimento, o pão mesmo, a comida, que nos machuca, nos fere e faz com que a gente fique triste. E eu tô vivendo esses dias de não tô bem. E devido à minha situação, o meu problema de saúde, fica mais difícil ainda. Então, assim, olha, essa agora vai, eu acho que já é 10 horas da noite, 22 horas. E me deu vontade de gravar, de conversar com vocês, sabe? Acabei agora de fazer meu devocional. Não fiz hoje pela manhã. Não consegui fazer ontem à noite. Ontem foi um dia bem cansativo, sabe? Foi tão cansativo que quando foi à noite, eu senti muito o meu corpo. Mas não foi nada de esforço físico. Foi aqui, ó, a minha mente. Minha mente pensou tanto. Minha mente sofreu tanto que o meu corpo sentiu. Isso aí. E hoje também não foi um dia muito bom, porque como eu já tive o dia muito atribulado ontem, no dia que vem seguinte, por mais que a gente tente melhorar, mas e principalmente quando ainda as coisas não estão resolvidas, aí a gente fica, sabe? No caso, eu fico bem para baixo, bem triste, infelizmente. Não queria que fosse assim. Não queria, mas eu não sou bem emocionalmente. Não sou bem, infelizmente. E eu não vou aqui mostrar para vocês uma falsidade, entendeu? Se eu não consigo mostrar minha alegria, eu não vou viver uma coisa que eu não estou. Eu não vou mostrar uma coisa que eu não estou vivendo. Então, amanhã eu tenho absoluta certeza que amanhã eu não vou estar bem para fazer as compras e filmar. A gente iria fazer as compras hoje, mas como ontem eu não estava bem, eu cheguei para Daniel e falei isso, olha, amanhã eu não vou estar bem. Porque eu conheço o meu corpo, são muitos anos, né, que eu lido com isso. Eu disse, amanhã eu não vou estar bem, então vou logo dizer que amanhã nós não vamos fazer as compras. E hoje, depois de quase o fim do dia, né, vou já me aquietar ali para dormir, já tomei até meu remédio. Eu tenho consciência que amanhã eu não vou conseguir gravar. Eu posso até gravar, mas eu vou estar abatida, vou estar abalada. E eu não quero deixar registrado no canal eu recebendo as bênçãos de Deus, porque para mim a alimentação, as provisões de dentro de casa é bênção. Eu não vou receber as bênçãos de Deus com a cara abatida e mostrar isso para vocês. Eu não consigo. Não consigo, a verdade é essa. Então, assim, eu não vou abrir o leque e falar para vocês com detalhes o que está acontecendo. Mas na verdade, é coisas que já vem acontecendo há muito tempo, sabe?
muito tempo mesmo. E que chega momentos que parece que as feridas elas se abrem de novo, inflamam, porque são coisas que não foram resolvidas. E acaba que eu fico dolorida, fico triste. Fico magoada. Fico pensando que poderia ser diferente, sabe? Mas às vezes a gente precisa passar por coisas na vida para aprender. Eu não sei por que a minha vida é tão assim, cheia de tribulações, gente. Eu sou uma pessoa muito alegre, mas a vida tem me tornado, os problemas da vida que eu vivo tem me feito ficar tão triste. E que eu sei que a gente não vive uma felicidade plena. A verdadeira felicidade aqui nessa terra, nesse mundo, ela não é contínua, ela é momentos. Só que eu vejo que na minha jornada aqui de vida, nesse mundo, eu tenho lutado tanto, sabe? Eu tenho remado tanto contra as correntezas, buscando melhora para mim. Em todos os aspectos, saúde, financeiro, familiar e espiritual. Mas para mim é tudo tão gigante, tudo tão difícil, que às vezes eu fico cansada. A palavra é essa. Eu sou muito grata a Deus. Hoje eu falei uma coisa que eu me arrependi, porque Deus logo ele falou para mim, através de uma irmã no próprio YouTube que eu assisto, que ela faz alguns devocionais, ela partilha da palavra. E Deus usou ela para falar comigo que as nossas palavras, elas são tipo sementes que a gente planta e um dia a gente colhe. E eu falei palavras tão duras para mim mesma que eu acredito que eu magoei Deus. E agora, nesse momento, eu li no meu devocional, fiquei tão perturbada, gente, com isso, quando eu escutei. Eu fui desabafar com minha mãe. E o ser humano, o pecador, ele é tão falho, ele é tão fraco. Porque hoje pela tarde eu estava dando força à minha mãe. Eu estava dando conselhos à minha mãe, para ela, dizendo como é que ela tem que agir, como é que Deus quer, como é o comportamento. E quando foi agora à noite, eu fui lá desabafar com ela, porque eu falei coisas que eu acredito que eu magoei a Deus. E ela chegou para mim, minha mãe, e disse assim: você hoje estava me dando conselho, e agora você está falando isso. Para vocês verem, gente, que o ser humano, ele é muito fácil de cair. O ser humano é muito fácil de pecar, ele já sendo pecador. Mas é fácil quando ele está em alerta, observando, mesmo assim é fácil de cair na própria armadilha dele mesmo, com suas palavras, com as suas atitudes impensadas. E que só Jesus, para ter misericórdia da gente,
Só Ele mesmo, para ter misericórdia. Porque a gente aqui, literalmente, somos um trapo de imundície, como na palavra diz. Enquanto a própria palavra fala que nós somos filhos de Deus, que Ele nos ama, mas nós mesmos temos o poder de nos colocar, de nos tirar da posição de filho e nos colocar numa posição de trapo. Foi isso que eu senti. E agora eu fazendo meu devocional, eu disse assim, conversei com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus foi e me falou através da sua palavra, da minha meditação aqui. E Ele disse assim: Jesus é um grande advogado. É um advogado que já tem a causa ganha. Só basta você entregar nas mãos dele. Entrega nas mãos dele, porque o acusador das nossas almas, das nossas vidas, que é Satanás, ele usa meus erros justamente erros que ele mesmo fez armadilha para que eu caísse. Ele usa isso contra mim para terminar de me destruir, me acusando perante Deus, me acusando perante Jesus Cristo. E o próprio Jesus se coloca como advogado meu e seu. E nos defende. Nos defende. Porque Ele tem essa autoridade. Ele tem essa autoridade de nos defender. Ele é o único que pode exercer essa função. E eu fui e entreguei a Jesus. Eu entreguei a Jesus e disse: Senhor, me perdoa pelas coisas que eu falei. Me perdoa porque eu magoei a Deus. E só o Senhor que teve como em homem, em carne, e sentiu como é que é ser tentado. Para me defender. E falar para Deus ter misericórdia de mim. Eu cheguei hoje num estado de uma tristeza tamanha, tão grande na minha alma, que um grande milagre que Deus fez na minha vida ao nascer, que poucas pessoas sabem disso. Eu não fui grata, porque eu disse para Deus que não era para Ele ter feito o que fez. Gente, quando minha mãe engravidou de mim, minha mãe passou 9 anos sem engravidar, tomando anticoncepcional.
E quando ela engravidou de mim, meu irmão já tinha 9 anos, o encostado. Aí eu sou a quinta. Somos em 5 irmãos. E ela sempre teve um filho, assim, um filho a cada ano. Mas para me ter, ela passou 9 anos para engravidar de mim. Só que quando ela engravidou de mim, minha mãe teve uma vida muito sofrida. E ela não foi valorizada como mulher em relação ao matrimônio. Não foi valorizada. O meu pai, tenho muita saudade, ele foi um maravilhoso pai. Mas ele faltou como marido em relação a respeito, a carinho, a fidelidade. Então, quando minha mãe engravidou de mim, ela infelizmente se acometeu de uma enfermidade que quem passou para ela foi meu pai, uma enfermidade sexualmente transmissível. E essa enfermidade que ela teve na gravidez, ela de imediato passou para mim. Então foi uma gravidez muito difícil, tanto emocionalmente como fisicamente, porque ela sofreu. Minha mãe quase morria no momento do meu parto. Ela chegou aí pro balão, ela ficou desacordada, foi um parto cesáreo. Foi acompanhada, o parto dela, né, quando eu nasci, a cesárea que eu nasci, foi feita lá no hospital da polícia aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. E ela sofreu muito porque os médicos ficavam abismados a situação que ela estava. Meu pai colocou doença venérea na minha mãe, muito conhecida como sífilis, que até atualmente agora está voltando de novo, por conta que os jovens não estão se cuidando, né? As pessoas não estão se cuidando, ficando só com um parceiro ou com camisinha, né? Não estão se cuidando. Tá voltando de novo. E a sífilis, ela é uma doença infecciosa. Se não cuidar, a pessoa pode morrer. Pode sim. Então Deus livrou primeiramente ela, a vida dela. E mais ainda fez um grande milagre que foi na minha vida. Porque eu tive a sífilis congênita, que ela se torna mais grave, pelo que um médico andou conversando comigo, professor também. A sífilis congênita, ela se torna mais grave. Logo porque é um bebezinho, né? Não tem as defesas ainda. E eu nasci nessa situação, coberta de pus. Minha mãe também, cheia de caroço, cheia de aquela situação toda, né, infecciosa. E quando foi para mim nascer, os médicos falaram para minha mãe que ela teria que cuidar de mim, senão eu poderia morrer muito rápido. Então, meus primeiros dias de vida, eu tive que tomar todos. Eu não lembro muito bem como foi o tratamento que ela falou para mim, mas ela teve que mandar aplicar em mim injeções. Eu não sei se era uma vez a cada 15 dias, se era toda semana, se era todo dia, não sei. Sei que foi um tratamento muito rigoroso. E ela disse que eu nasci com 2,5 kg
2,6 kg, ou foi 2,5 kg, muito pequenininha, eu quase não tinha bumbum, mas eu tinha que tomar essa injeção. E esse antibiótico muito forte me ajudou muito. Mas mesmo com ele, a pessoa que eu conversei, o médico que eu conversei, disse: você é um milagre. Falou: você é um milagre, porque com todo o seu histórico, quem nasce com sífilis congênita fica com sequelas. Pode ser sequela na visão, pode ser cego, surdo. É físico também, porque eu tive durante a minha formação no ventre dela, né? Neurológico, isso aí. Problema, eu podia não ter noção de nem nada da vida, né? Não podia desenvolver a minha inteligência. Ser uma pessoa totalmente dependente de outras pessoas. Mas ele falou: você é um milagre, e agradeça também a sua mãe, porque ela lutou por você. Exatamente isso, gente. Quando ele falou, aí eu já refiz os exames, só que tem um porém. A minha primeira infância foi bem dolorida, porque eu carreguei, eu não morri, não fiquei cega, não fiquei com problema deficiente mental, né? Problema louca mesmo. Não fiquei assim, não fiquei deficiente física, não fiquei com nem nada, eu fiquei perfeita. Mas, de alguma forma, aquilo ficou em mim, se apresentou em mim. E a minha primeira infância, eu passei muitos perrengues, porque eu tive meus 5, 6, 7 anos, daí para trás, para frente, 2, 3, 1, eu não lembro, mas meus 5, 6, 7 anos me lembro muito bem, que eu sempre tinha que usar paninhos. Mamãe lavava meus paninhos e eu usava todos os dias. Eu tinha as crises e eu tinha que colocar. E saía muito, era muito corrimento que eu tinha. E minha mãe levava muito para ginecologista. Às vezes eu tava brincando na rua com meus coleguinhas e de repente eu sentia que descia muito. Me lembro muito, gente. Eu corria e nesse dia eu me lembro muito bem que eu corri e me escondi atrás da porta da sala. E eles ficaram me chamando no portão, me chamavam de Selminha. Selminha, Selminha, o que foi? Né? E eu chorando atrás da porta. Porque eu senti que estava errado, que tinha descido alguma coisa. E era muito. Aí eu fui, minha mãe foi, me acolheu. Minhas irmãs, que eram já mais velhas, né, bem moças já, me acolheram. Sempre me acolhiam. E me davam aquele conforto, né, aquela palavra, e me limpava e tudo. E eu tinha vergonha. Era como se meus amigos não pudessem saber, e que eles, se eu permanecesse na presença deles nesse momento assim, eles pudessem perceber em mim, como quando criança, né? Eu pensava, eles vão perceber esse meu segredo. Era desse jeito. E eu sofri muito. Fora, gente, as noites que eu passava chorando. Eu lembro demais. Eu passava noites em claro, chorando. Com a minha vagina, criança ainda. É quando eu lembro. 5, 6, 7 anos, por aí eu me lembro muito bem disso. Principalmente os 5, 4, por aí, eu me lembro.
Pra frente, não lembro. De 3, 2, 1, não lembro. Mas 4, 5, nessa faixazinha assim, eu lembro. E eu chorava, porque queimava a minha vagina, queimava. Uma criança não entendia nada, então minha mãe me colocava numa bacia e fazia, os médicos passavam várias. Eu me lembro que eu usei muito um remédio que se chamava Flogo Rosa, que é para seio, e aliviava a coceira. Minha vagina ficava vermelha, bem vermelha, como se estivesse queimando tudo. Então elas me deixavam sem calcinha. Eu ficava à vontade, até chorando, até ficava me acalmando, me acalentando, até eu ir conseguir dormir. Mas quantas noites foram noites assim. Aí eu cresci, fiquei adolescente, fiquei uma moça, casei, tive filhos. Mas mesmo na minha infância para a adolescência, acabou, sumiu, nunca tive mais, nunca desapareceu, acabou. E era algo, gente, que quando era uma dor que minha mãe guardava, uma mágoa que minha mãe guardava dentro dela como mulher, que quando eu estava nas minhas crises, quando criança, ela usava daquele momento para ferir meu pai. E eu amava meu pai. Meu pai era um pai maravilhoso. E eu, sem entender nada, ela usava aquele momento, raiva dela também, por me ver naquela situação. Ela jogava para ele, e eu escutei isso muito. Eu disse: tá vendo isso aqui? É culpa sua. É culpa sua, ela tá desse jeito. Meu pai ficava arrasado. E eu naquela situação, sem entender. Eu só escutei muito isso. E depois que eu fiquei adulta, que eu tive um encontro com um professor, um médico, meu professor e médico. E as aulas que a gente estava tendo justamente era sobre doenças, né? As patologias. E eu me lembrei do que minha mãe falava. E depois de eu adulta já, ela já me falava mais abertamente o que era, o que não era. Mas aí eu tive mais curiosidade e fui conversar com ele. E ele disse isso pra mim: minha filha, você é um milagre. Você é uma sobrevivente, porque muitos morrem. E quando não morrem, fica cego, louco, deficiente. Ele disse. E eu fiquei tão preocupada que eu disse: eu vou passar isso para os meus filhos. E eu vou passar isso para o meu marido, porque ele falou assim, que não tinha o vírus, é um vírus, ele fica no sangue, ele fica latente. É tanto, gente, que eu nunca doei sangue, nunca. Ele fica latente e é adormecido, como se ficasse adormecido. Mas eu ele me deu um encaminhamento e eu fui, paguei, eu não tinha plano na época, eu paguei numa clínica um exame específico para ver se tinha no meu sangue. Gente, não tinha nada. Nada, não tinha nada. Nem o latente apareceu. Nada. Porque, pra honra e glória de Deus, porque ele me fez sobreviver e, além de tudo, eu não tenho esse vírus no meu sangue. Não tenho. Nem mesmo da forma latente. Não foi encontrado. E mesmo assim, ele me acalmou antes mesmo de eu fazer os exames. Ele disse: nem se preocupe, porque você não vai passar para seu marido e nem você também vai passar para suas filhas. Não vai, não se preocupe. Eu já tinha uns 30 anos por aí quando eu fui buscar essas respostas.
Mas eu sempre levo isso, sabe, gente, como um milagre. Eu disse, meu Deus, eu sou um milagre. E eu sou muito grata à minha mãe por ter cuidado de mim. Mas foi também, não deixa de ser uma ferida também, né? Que marcou a minha infância e que, de uma forma ou de outra, feriu a família, feriu meus pais, meus irmãos presenciaram aquela situação toda. E quando eu passei a entender mais sobre isso, eu comecei a observar, Senhor, o Senhor fez um grande milagre na minha vida, muito obrigada, e a ser grata. Obrigada, Senhor, porque eu sou um milagre. Mas quando foi hoje, já aqui nesses meus 42 anos, me desestabilizei hoje. E eu cuspi palavras que eu tenho medo de voltar para mim. Porque quando eu escutei que Deus disse para mim ter cuidado, para mim não falar coisas, porque palavras são sementes e a gente colhe, eu fiquei preocupada. Mas eu corri para o meu advogado e pedi misericórdia. Porque Deus sabe que quem está em uma situação de depressão, quando chega um momento de desespero, a pessoa pensa, fala o que às vezes nem quer. E eu cheguei a desabafar e a dizer assim, por que é que eu sobrevivi? Por que foi que Deus deixou eu sobreviver? Por que foi que eu só não vim para essa terra passar só alguns minutos, como muitas crianças acontece, e não fui embora? Porque eu já tenho lutado tanto na minha vida, já tenho sofrido tanto. Essa minha vida, eu já disse a Deus, a minha vida é tão difícil de ser vivida por conta das minhas dores. E eu, no momento que eu me desestabilizei, eu falei isso. Era para me ter nascido e ter ficado só por alguns minutos. Por que que ele deixou eu sobreviver? Gente, depois eu me preocupei. Porque eu fui com essa mesma conversa depois de desabafar com minha mãe. E ela me disse assim, Deus sabe de todas as coisas. E se você chegou até aqui, é porque você passando por tudo isso, é porque você tinha de passar. Só que às vezes eu me sinto tão cansada, sabe? É tanta coisa. Que a gente chega a falar coisas que não devemos, a magoar Deus. E o que menos Deus merece, o que Deus não merece de jeito nenhum, de maneira nenhuma, é ser magoado. O Espírito Santo de Deus. E eu já tenho feito isso tantas vezes. Eu já cheguei a ter, gente, inveja de um morto. É até estranho de eu falar isso. Mas eu tava numa situação tão difícil do meu psicológico, da minha vida, tão cansada, que eu fui num velório. Eu olhei para aquele morto ali e senti inveja dele. Senti inveja.
Eu olhei para ele e senti a paz que ele estava tendo que eu não tinha. Olhei para aquele semblante daquele morto ali naquele caixão e eu senti a paz. E eu disse assim, eu queria estar com essa paz. Eu não vou esquecer nunca. Por isso que eu falo, muitas vezes eu já falei a Deus, como é difícil viver minha vida, Deus. E a única coisa que eu posso fazer é me recorrer ao advogado, que é Jesus. Somente Ele pode me ajudar. Entregar a minha causa a Ele e Ele batalhar por mim, porque eu já não tenho força. Porque o inimigo da minha alma e o inimigo do Senhor, ele arma ciladas na nossa vida pra gente pecar e pecar e pecar. Ele deixa você bem à vontade. Aí no momento oportuno, ele te dá uma rasteira e fica assistindo com prazer a sua derrota, a sua frustração, porque ele se alegra com a tristeza e com a preocupação que Deus tem por cada um de nós quando magoamos a Deus. E quantas vezes eu irei dizer como é difícil viver a minha vida? Aí tem pessoas que podem chegar para mim, as pessoas que fazem comparação. Olha, você tem 2 braços, você tem 2 pernas. Tem gente que está numa cama vegetando. Olha, você tem um alimento. Tem gente que não tem o que comer. Nós somos únicos. Cada um com sua dor. Deus, ele não sai comparando ninguém para ver que fulano sofre mais, cicrano sofre menos, e eu vou dar mais, atenção a cicrano que sofre mais, ou a cicrano que sofre menos. Não. Deus, ele olha a dor individual de cada um. E ele não compara ninguém. Ele só olha. Porque dizem que o amor de Deus é o que mais se aproxima, é o amor de uma mãe. Aí eu me pego. Jamais uma mãe, ela vai ficar comparando o sofrimento de um filho e outro. Ela vai ajudar os dois. Vai ajudar os dois, cada um na sua particularidade. E ela vai sofrer junto. Vai doer nela do mesmo jeito.
Possa ser que eu seja julgada por estar abrindo aqui, conversando essas coisas com vocês. Eu tô contando só um pouquinho. Uma virgulazinha. Tem coisas que eu não posso falar. Tem coisas que eu sou impedida de falar, na verdade. Mas eu tô me abrindo aqui com vocês porque... não sei. Eu tive vontade. Não sei. E uma forma também de deixar vocês cientes de que eu não vou gravar também um vídeo eu fazendo compras. Porque o momento não tá sendo bom pra mim. E receber essa bênção como eu gostaria que ficasse registrado no canal. Porque eu não consigo não ser eu. Eu sou muito transparente. Eu não consigo sair saltitando, feliz, alegre. Não consigo. Amanhã, como eu me conheço, amanhã eu peço a Deus que seja um dia diferente. Mas como eu me conheço, eu já vou deixar esse vídeo aqui. Que eu não vou conseguir gravar. Porque eu vou abatida, vou buscar minhas compras, minha feira. Mas eu vou abatida. Porque assim não passa de uma hora para outra. Tem que ter um tempo. Sabe, uma ferida que tá cicatrizando, que você cai e rala o joelho, que você vai tomar banho e dói bastante, e no outro dia dói de novo, aí vai começando a criar a casquinha, aí você vai passando a sentir menos dor, vai passando remedinho ali, vai sentindo menos dor, e degradativamente você vai ficando, mas tem que ter um tempo de cura. Por isso, gente, eu tô fazendo esses vídeos no canal, no YouTube, mas diante da minha condição é bem complicado. E eu quero deixar isso registrado para vocês. Não tá sendo dias fáceis para mim. Muitos gatilhos ao mesmo tempo. Enquanto eu lido com dois gatilhos, já é ruim, foram vários gatilhos ao mesmo tempo. Já vai se passando 2 dias com hoje. Ao chegar a um ponto de eu magoar o meu Senhor. E eu só tenho, sabe o quê? Pedir perdão e correr para o meu advogado para clamar a ele e interceder por mim misericórdia. É isso. É isso que eu fiz, é isso que eu vou continuar fazendo. Pois é isso, gente. Nem todo dia pode ser um dia feliz. A gente vai ter percalços no caminho que a gente tem que enfrentar. E quando a gente tá sem Deus, quando a gente tá distante de Deus, as coisas parecem ser mais fáceis, sabe? Porque Satanás
ele nos deixa bem à vontade. Então a gente vive uma falsa felicidade, porque ele vai maquiando. Aí quando você se achega a Deus, as batalhas vêm e vêm com muita força, porque ele não se agrada. Ele quer você perdido. E sem esforço, ele consegue. É só tirar a sua visão, ele conseguir tirar a sua visão da santidade de Deus. Mas quando você volta ele fica muito enfurecido e ele trava uma batalha contra você, contra a sua vida, com todas as forças dele. É aí quando ele deixa a tranquilidade dele, de que você está perdido, então ele está tranquilo, e passa a se preocupar e a agir para lhe destruir. E ele quer destruir não só você, mas é você e todas as pessoas que você ama. Porque ele sabe que só assim ele consegue atingir Deus. Ele não tem forças para lutar contra Deus. E ele sabe disso. Mas ele sabe que ele tem uma arma poderosa. É a maldade, o pecado que nos atinge. E através de nós ele consegue atingir Deus. E ele fica feliz com isso. Ele ganha alguma coisa com isso? Não. Não ganha nada. É só por maldade. É só por maldade. Porque nele só se acha isso. Mas Deus, ele é acima dele, porque Deus é o Criador. Inclusive dele, que se desviou e se tornou o inimigo mais perverso de Deus. Mas ele sabe que ele está derrotado. Mas o que ele puder fazer para destruir os filhos de Deus, as pessoas que Deus ama, ele vai fazer. Por isso que a gente tem que estar vigilante. Graças a Deus que eu falei isso e logo em seguida Deus falou comigo primeiro. Eu fiquei triste quando eu falei, mas eu estava tão chateada, com tanta raiva, que aquilo tinha um certo peso de verdade em mim, que eu sentia realmente em mim que não era para mim ter sobrevivido. Seria melhor. Quem sou eu para saber o que é melhor para mim? Deus é quem sabe do nosso início, do nosso meio e do nosso fim. Quem sou eu para achar ou deixar de achar? E logo em seguida Deus foi e me revelou, dado nas palavras, que elas são sementes e você pode colher o que não é bom. E Deus me mostrou isso, e logo em seguida Deus mostrou: Jesus Cristo é o advogado. Ele me mostrou minha culpa e ao mesmo tempo ele me mostrou a solução. Só um Deus maravilhoso e um Deus que nos ama verdadeiramente para fazer isso. Pois, gente, eu vou ficar por aqui. Me desculpem por não colocar o vídeo das compras, mas desde já eu vou agradecer a Deus pelas bênçãos que vai vir na minha casa, em nome de Jesus, que vamos buscar amanhã.
nossas bênçãos, nosso alimento, que nunca falte aqui, que nunca falte na casa de vocês. Mas infelizmente eu não vou gravar porque eu quero mostrar a vocês eu recebendo minhas bênçãos com alegria. E Deus, ele vai me compreender porque ele sabe que a tristeza não faz parte só do meu ser humano, mas faz parte de uma enfermidade. E que eu tô lutando nessa batalha há muito tempo. Mas vocês assim não merecem, sabe? Tá presenciando uma pessoa receber uma bênção de cara amarrada, uma bênção de cara triste, abatida. E eu tenho que ter meu tempinho também, tenho que dar um tempo pra mim curar, sabe? A feridinha lá que tá cicatrizando, que tá criando casquinha. Pois é, gente. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E uma coisa que vocês nunca possam esquecer do nosso advogado Jesus Cristo. Por mais que a gente seja pecador e falho, mas Deus deu autoridade a ele e nos deu a oportunidade de ir buscar junto a Jesus Cristo as misericórdias de Deus. Então, foi algo muito precioso que Jesus conseguiu na cruz. A salvação, o poder de intercessão por nós e que possamos usufruir dessa bênção, né, que é a vida de Cristo, que ele vive e reina e cuida de nós. E perante Deus, ele nos defende das acusações de Satanás. Então, vamos procurar organizar nossos pensamentos, ver o que erramos, pedir perdão a Deus e clamar a Deus misericórdia através do nome de Jesus Cristo, que ele tem esse poder. Somente ele, tá bom? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus. E peço oração, viu, para vocês, por minha vida, pela minha família. E eu só desejo muita felicidade, muitas bênçãos para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e eu aqui estiver. Tchau, tchau, gente.